Olá pessoal, mais uma vez vamos lá para uma próxima pergunta, que nós fizemos dentro daquele tema, conhecendo Jesus, Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tem uma pergunta que eu coloquei no grupo aí para vocês dar uma olhada e pensar um pouco a respeito. É justamente sobre uma linguagem simbólica, se referindo àquele momento lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 21, em que Deus ele pega a pele de um animal e faz uma vestimenta para Adão e Eva. Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus, eles sentiram uma necessidade de se vestir, porque a Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus. Aí o que Adão fez? Ele foi em busca de folhagens, era o recurso que ele tinha ali naquele momento, e costurou uma vestimenta para ele e para Eva. Só que quando Deus ele vai para conversar com Adão, porque Deus tinha o hábito de, no finzinho da tarde, ele ia ter uma conversa com Adão, bater um papo de amigo. E quando ele vai em busca de Adão para esse bate-papo, Adão se esconde. E Deus insiste, né? Aonde você está? Adão, Adão, aonde você está? Aí de repente Adão se apresenta. Aí o Senhor pergunta: por que você fez isso? Ah, foi a mulher que tu me desse. Mulher, por que você fez isso? A serpente me enganou. Aí Deus dá uma sentença para a mulher, para o homem e também para a serpente. O homem ele passa a ter um trabalho árduo para defender o pão. Então, com o próprio suor do seu rosto, você vai comer. E para a mulher, Deus dá um castigo. Vou aumentar as dores de parto. E para a serpente, que era uma das alimárias, como diz a Bíblia, né? Os animais rastejantes eram dos mais belos. Aí Deus fala: você vai comer do pó da terra. E ainda Deus vem com uma linguagem também usando figuras e falando de uma realidade. Ele disse assim: eu vou colocar inimizade entre o teu descendente e o seu descendente. Isso quer dizer, colocarei inimizade entre ti e a mulher, o teu descendente e o seu descendente. Então, essa lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Olha que legal essa mensagem, né? Do que Deus estava falando. Aí nós vemos a primeira profecia que o Senhor entrega falando de alguém que iria resolver a situação que foi criada pela desobediência. Só que ele já dá uma predição. Ele fala: vou colocar inimizade entre o teu descendente, falando com quem? Segunda pessoa. Pessoa direta do diálogo. Quem era? A serpente. O teu descendente e o seu descendente. Qual que era? A mulher. Então, da semente da mulher, o descendente da mulher, iria ter uma inimizade, no qual a semente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Mas, no entanto, para isso acontecer, a semente da serpente iria picar o seu calcanhar. Isso, literalmente, é uma linguagem figurada, né? Mas literalmente vem acontecer quando Jesus ele é traído. A picada no calcanhar simboliza a traição.
Jesus é traído por um efeito maligno, quando Satanás ele enche o coração de Judas Iscariotes e aquele espírito traidor entra em Judas e Judas leva Jesus até a cruz, através da sua traição. Mas só que o interessante é que o Cordeiro, Jesus, traído, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro inocente, ele vai para a cruz. Ele paga o preço que consertaria o relacionamento entre o Criador e a criatura. Ele morre, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E ali Jesus morre esmagando todo o poder de Satanás, cumprindo assim as Escrituras, no qual está escrito que ele esmagaria a cabeça da serpente. Legal. E quando isso acontece, né, de a semente da mulher esmagar a cabeça da serpente, ali simboliza o quê? Jesus, através da morte, ele vence a morte. E o poder da vida agora está nas mãos do grande Senhor Jesus Cristo, né? Então, o poder da morte e da vida está nas mãos de Jesus. Agora, indo direto à pergunta. A pergunta é: o que significa essa roupagem? A roupagem feita de folhagens são os meios que os homens usam para tentar preencher um vazio que existe no seu interior. Um vazio que os homens tentam preencher através da satisfação dos seus desejos. Desejos diversos, tanto sexuais, quanto através da inveja, como através da ganância, todo tipo de desejo que não é saudável. O homem tenta usar isso através dos vícios, da bebida, das drogas, através de várias formas, tenta preencher, porque existe um vazio. Só que é importante saber que esse vazio, ele não consegue ser preenchido com nada, senão com a presença de Deus que foi perdida por conta da desobediência. Então o vazio que está dentro da tua alma, o vazio que está dentro da alma do homem, é exatamente do tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher esse vazio. Legal. Então, a folhagem representa uma religião, uma filosofia, uma ideologia, diversos tipos de crenças em que o homem desenvolve para tentar resolver um vazio existencial, para se sentir preenchido nessa questão espiritual. Religião não salva, muito menos filosofias, ideologias, porque o que vai trazer o homem a uma plena comunhão são os recursos divinos que foram providenciados pelo próprio Criador. Então, o único meio de retorno à comunhão com Deus é através do Filho de Deus. Por quê? Porque o Filho de Deus, sendo Deus, ele se fez homem para reconciliar o homem com Deus. Quando você ouve falar a palavra religião, você vai na raiz desse vocábulo, você vai perceber que é um termo
latino que quer dizer, que vem de um verbo chamado religare, que é religação. Então, religião que os homens entendem é como se fosse um católico, um protestante, ou qualquer tipo de crença religiosa, entre aspas. Mas, para Deus, o que importa é a essência desse termo, a religação entre a criatura e o Criador. O homem tenta, de todas as formas, trazer uma solução para esse problema que no início foi causado pela desobediência. E só pode ser resolvido através da obediência, do retorno à comunhão com Deus, através de Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Não falo para você de religião. Eu não prego religião. Eu procuro ir no âmago da questão, que é saber o que significa a religião. E nada mais é do que a religação. Quando Deus faz a veste com a pele de animal e dá para o homem, aquela pele de animal simboliza os atos de justiça que reveste o homem, justificando-o, cobrindo a sua nudez, resolvendo o seu problema diante de Deus. E o homem acaba sendo aceito por Deus, porque reconheceu o sacrifício do seu filho como um sacrifício válido para restauração, para cobrir essa nudez e para preencher esse vazio no seu interior. Que Deus te abençoe.